Gente, a menstruação é um assunto que não deve ser evitado. Afinal de contas, todas nós passamos por isso. A menstruação é algo positivo e que deve ser encarada sem nenhum tipo de vergonha. E é isso que a gente está fazendo no Sempre Bem de hoje. Verdade, Bruna. Mas olha, para muita gente a menstruação ainda é cercada de tabus que na vida adulta trazem insegurança. Não pode andar descalça, não pode lavar o cabelo. Essas ainda são dúvidas muito comuns entre as mulheres, doutora. Bom dia. Bom dia, querida. Exatamente. As pacientes ainda têm muita dúvida quanto a isso, né? Os mitos de antigamente que a gente traz dos nossos avós, mas realmente não tem nada a ver. A vida durante a menstruação é normal. Menstruação não é sinônimo de doença ou não era para ser, né? Doutora, a menstruação dura em média quantos dias? A menstruação varia muito de mulher para mulher, mas no mínimo ela tem que durar 2 dias e no máximo pode durar até 10 dias. E como saber que o fluxo pode ser excessivo? Em média, se a gente trocar de 3 a 5 absorventes durante o dia, é normal. Agora, se a mulher já precisa trocar a cada 2 horas de absorvente, se ela precisa usar um absorvente noturno, se ela relata que usa até fralda geriátrica, isso não é normal, é uma quantidade excessiva. Bom, e agora a gente vai conferir a pergunta de um telespectador. Olá, doutora, tudo bem? Eu me chamo Ilan Gugel, falo com você daqui de Fortaleza e há 10 anos eu aturo a Cristiane. Há 10 anos eu aturo ela dizer que está com TPM todos os meses. O que eu quero saber é o seguinte, doutora, esse negócio existe ou não existe? Isso é só uma desculpinha dela? Enfim, me ajude, pelo amor de Deus, porque cabelo eu já não tenho mais, que já tentei entender, não entendo e é você que vai me ajudar. Na TPM, sim, as mulheres podem sofrer vários sintomas de labilidade emocional, de irritabilidade, sendo que, às vezes, essa TPM ela é mal interpretada, sim. Muitas pessoas, às vezes, utilizam uma mulher quando se posiciona, diz, porque está de TPM, como se fosse uma causa, a questão da disfunção hormonal que ela está vivendo. Não. E aí, para não cair nesse perigo, vamos entender, TPM é normal. Agora, quando a TPM ela é o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, já estamos em um outro âmbito. Isso já é quando a mulher fica realmente um pouco mais disfuncional, quando há uma alteração fisiológica muito grande no sono, no apetite, no seu humor, uma alteração a ponto de realmente de impactar suas relações. Então a TPM, a mulher tem recurso para lidar. Na TDPM, ela precisa de uma ajuda para poder lidar. Doutora, e quais são as principais causas da menstruação atrasada? A principal causa, a gente nunca pode esquecer, é a gravidez, né? Outra é a menopausa, então quando as mulheres estão chegando na fase da vida mais avançada, a partir dos 40 anos, também começa a atrasar muito as menstruações. Doenças como ovário micropolicístico, alteração do hormônio da tireoide, alteração do hormônio da prolactina. Não podemos esquecer também das causas orgânicas, mulheres que têm anorexia, que estão fazendo dieta muito restritiva e estresse, né? E outra pergunta super frequente e curiosa é se pode engravidar caso haja uma relação sexual durante o período menstrual. E aí, doutora? Na menstruação, na verdade, nós estamos descamando, jogando esse endométrio fora e não tem como engravidar. E o anticoncepcional pode ser usado para atrasar ou adiantar a menstruação? Pode sim. Quando você não quiser menstruar, você pode ficar juntando as cartelas de anticoncepcional. E se você quiser, por um acaso, antecipar a menstruação, também é só acabar a cartela um pouco antes do tempo, que você, assim que parar o anticoncepcional, passa 3, 4 dias e a menstruação vai descer. É comum ter um fluxo irregular ou é algo que, de fato, só acontece nos primeiros anos da menstruação, logo após a menarca? O problema é que às vezes as mulheres acham que ela é irregular, porque às vezes o ciclo da mulher, por exemplo, é de 35 dias. Então acaba atrasando uns 5 dias a menstruação todo mês e a pessoa acha que está errada. Mas não, o ciclo menstrual da mulher, ele é normal em torno de 25 dias até 35 dias. Agora vamos falar sobre higiene. Ela deve ser redobrada nesses dias, doutora? Sim, com certeza deve ser redobrada, principalmente porque pode dar algumas infecções se a gente ficar muito tempo usando o mesmo absorvente. Esse que é o absorvente o mais comum, né? Ele é tipo um algodão, ele é menos quente, abafa menos a vagina, né? Então ele normalmente dá menos irritação e alergia nas mulheres. Quem tem tendência de alergia, de sentir muito incomodada com o abafamento dos absorventes, pode usar o absorvente interno, reparando que tem os tamanhos, aí você precisa ver o seu fluxo, tem um absorvente interno mínimo,
que inclusive moças virgens podem utilizá-lo, né? Não precisa ter medo que o absorvente não vai sumir dentro da vagina, a cordinha fica para fora, que é justamente para poder tirar. O coletor menstrual, ele é um copinho de silicone, na verdade você tem que fechar, né, a boquinha dele para poder entrar pela vagina e ele vai se acomodar ao redor do colo do útero, não tem problema. Quando for puxar, vai ter uma pressão, que é um certo vácuo, não tem problema, pode puxar mesmo. Olha, e se engana quem pensa que os absorventes são os únicos itens necessários, fundamentais durante aqueles dias. Eu fui conhecer uma pessoa que mostra que uma mulher preparada vale por duas. Esquecer o absorvente, sujar a roupa. A Georgia já passou muito perrengue quando o assunto é menstruação. Por isso, hoje em dia ela carrega uma verdadeira farmacinha e agora conta pra gente o que não pode faltar. Então, sabonete íntimo, lencinho umedecido, que não pode faltar também para as cólicas. O adesivo. Ah, então deixa eu ver. É um adesivo para aliviar a cólica, é isso? Exato. É um item que a gente tem que ter. Outra coisa que é especial demais, a bolsinha térmica. Nossa, salva vidas, né? Salva. O que mais? Os absorventes que não pode faltar, seja ele interno, seja ele o absorvente normal, que não falta na bolsa de nenhuma mulher. Exatamente. E seja também o coletor. Você, então, é o tipo de mulher que ajuda as amigas quando elas precisam de absorvente? Com certeza. O que mais? O que não pode faltar, segredinho básico, naquele período dá aquela ansiedade, já no TPM, então não pode faltar o chocolatezinho básico. Bom, agora a minha pergunta é se a menstruação pode ser de fato um termômetro da saúde da mulher. Se a mulher está com a menstruação muito irregular ou ela fica muitos meses sem menstruar, provavelmente ela tem alguma alteração nos hormônios em que ela não consegue ovular, tipo ovário micropolicístico, uma doença na tireoide descontrolada, doença da prolactina, que é um hormônio que também bagunça muito a menstruação. Se a mulher está sangrando demais, um fluxo muito intenso, ela pode ter um mioma, ela pode ter pólipo, ela pode ter cisto nos ovários. E um outro problema muito comum ligado à menstruação é a tal da cólica. E a pergunta da telespectadora dessa vez é exatamente sobre isso. Vamos ver. Oi, meu nome é Andréa Feijó, falo aqui de São Paulo. E bem, na menstruação, no meu primeiro dia, eu sinto muita cólica e isso me atrapalha demais. Muitas vezes eu tenho até que ir para o hospital tomar remédio na veia. E aí eu queria saber se isso é normal ou o que pode ser que esteja acontecendo. A cólica leve, né, que não atrapalha a vida da mulher, ela continua fazendo as atividades dela, ela consegue tomar um anti-inflamatório, resolve o problema, essa é uma cólica considerada normal. Agora, no caso da Andréia, que ela precisa sair do trabalho, os comprimidos não funcionam, ela precisa tomar remédio na veia, ou seja, essa cólica não é normal e ela precisa ser investigada. Doutora, e a cólica, inclusive, é um dos sintomas da endometriose, né? Fala pra gente, que doença é essa? A endometriose é uma doença que a gente ainda não sabe a causa, tem diversos fatores que podem levar à endometriose, mas basicamente é quando o sangue dentro do útero da nossa menstruação, ele se aloja fora do útero. Então pode ser na trompa, no ovário, na bexiga, no intestino e causa uma inflamação na pelve muito grande que causa essa cólica menstrual intensa. E a Bruna está agora lá com a Carol, uma mulher que sentiu na pele os desconfortos dessa doença. É com vocês, meninas. Pois é, Aladine, eu tô aqui com a Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Quando que você descobriu que você tinha endometriose? Eu descobri no exame de rotina e aí identificou uma leve endometriose. Como é leve e eu não sou tão jovem assim, não tenho meus 20 anos, a médica decidiu acompanhar. Só que com o tempo passando, eu comecei a sentir os sintomas. Que sintomas que você sentiu? Um pouquinho antes, né, quando a gente começa a ter a TPM, eu comecei a ter um pouco de cólica. E não é uma cólica tão leve, é algo que você já começa a identificar uma resistência a fazer a vida comum, o dia a dia. De fazer coisas. Durante o período menstrual, a cólica ela fica um pouco mais severa e o fluxo também fica. Tanto que eu achei que eu tivesse com um mioma. Sim, e você sentia dor nas costas também? O principal problema que eu identifiquei foram as dores nas costas. Eu comecei a achar que eu tava com alguma
lombalgia ou cólica de rim. A dor das costas realmente pode ser um sintoma de endometriose, principalmente essa dor na região lombar que a gente tem no período menstrual. Mas também a endometriose ela é capaz de dar dores no corpo durante o mês, mesmo sem a gente estar menstruada. Mas um dos principais sintomas realmente é a cólica na menstruação. Então a cólica é muito forte, chega a ser incapacitante no período menstrual. Também pode ter mulheres que têm muita dor durante a relação sexual, outras alterações de hábito intestinal e urinário. A endometriose é uma doença que pode acometer vários órgãos, né? Então, por isso que os sintomas são tão vastos. E agora você tem acompanhado, você não toma medicamento, mas você faz alguma coisa quando você sabe, você vai entrar no período menstrual, você faz alguma coisa para se prevenir, como que é? Agora eu tô usando o aplicativo para poder identificar, faltam 10 dias para você entrar na TPM ou para ovulação. E além de identificar melhor e poder acompanhar o ciclo e fazer os exames, eu comecei a melhorar minha alimentação, principalmente antes do período menstrual. Porque eu percebi que alguns alimentos que causam inflamação, como açúcar, lactose, glúten, pioram muito os sintomas, muito. Na verdade, alimentações com muita gordura e muito açúcar, muito carboidrato, elas já pioram o processo inflamatório da pelve e dão mais dor. Então, realmente, mulheres com endometriose se beneficiam de uma alimentação mais saudável, com pouca gordura e pouco carboidrato e açúcar. E a atividade física também é muito importante, porque também diminui o processo inflamatório e alivia bem as cólicas. Então, esse hábito de vida saudável é muito importante para as mulheres com endometriose. Por exemplo, eu comecei a fazer pilates. Eu acho que é uma questão do relaxamento, você fica mais tranquila, diminui o estresse, diminui os sintomas da TPM e a gente acaba tendo menos dores, principalmente durante o período menstrual. E também é aeróbio, né? Qualquer exercício que você diminui o estresse, eu acho que melhora. Se você imaginar que a endometriose é uma doença inflamatória, então eu procuro fazer um pouco de exercício, principalmente na TPM. E fora esse acompanhamento de 6 em 6 meses que você tem feito, você faz mais alguma coisa de tratamento? Eu deveria estar tomando um anticoncepcional e evitando menstruar mesmo, né? Evitando o fluxo sanguíneo. E eu não tenho coragem, eu tenho medo de voltar a tomar um anticoncepcional por conta dos efeitos colaterais. Então eu tô junto com a minha médica tomando uma decisão. Inclusive ela me indicou o DIU, talvez seja o melhor para mim nesse momento. A endometriose a gente individualiza o tratamento porque dependendo do acometimento, o principal tratamento seria a cirurgia e depois a gente mantém com hormônios que inibem a ovulação, anticoncepcionais ou um parecido com anticoncepcional em que a gente não ovule e não menstrue. Então essa mulher de endometriose ela tende muitos anos a ficar sem menstruar, que seria o jeito de tentar controlar a doença. Talvez o acompanhamento seja importante, mas o tratamento seja ideal para mim e para muita gente. Muito obrigada, viu, Carol?